Sem fatos sobre Hamlet, de Shakespeare. Não existe um único Hamlet. Existem ao menos 3 versões de Hamlet. Na época em que o Shakespeare viveu e que a peça começou a ser publicada, ela foi publicada a princípio em 3 diferentes versões, a depender do formato de edição que se utilizava na época. A primeira edição de Hamlet é de 1603 e é conhecida como o primeiro em quarto. A segunda edição de Hamlet é dos anos de 1604 a 1605 e é conhecida como o segundo em quarto. E a edição conhecida como primeiro em folio de 1623 é a terceira. Existem diferenças entre essas versões, umas são mais extensas, outras são mais enxutas, há coisas que são comuns a todas as 3, há coisas que só acontecem em uma delas. Portanto, as edições que a gente lê hoje em dia ou são a tradução de uma dessas 3 versões diretas, sem mediações de um editor, ou são combinações que os especialistas fizeram entre elas de modo a chegar a um texto definitivo. Mas, na verdade, essa ideia de texto definitivo é problemática desde o início. A questão do texto original de Hamlet é problemática não só por conta dessas 3 diferentes versões. É preciso pensar que Hamlet é, a princípio, uma peça de teatro. E como peça de teatro, cada montagem que for feita será uma montagem diferente da outra necessariamente, porque o diretor necessariamente imprimirá a sua visão àquela montagem. Além disso, Hamlet é uma peça que desafia essa ideia de um texto definitivo, também no sentido de não ter um sentido definitivo. Afinal de contas, como o próprio Harold Bloom bem colocou no título de seu livro, Hamlet é um poema ilimitado, e como tal a gente nunca chega a uma conclusão definitiva do que ele quer dizer, o que também abre um amplo espaço para que, por exemplo, atores, ao interpretarem Hamlet, criem a sua própria versão coerente de Hamlet a partir das ambiguidades que o texto propõe. Hamlet é uma das peças mais longas de William Shakespeare. Na versão para o cinema que foi feita com o texto integral, Hamlet tem mais de 4 horas de duração. Se você, na sequência de Hamlet, lê Macbeth, por exemplo, percebe o quanto Macbeth se resolve mais rapidamente do que Hamlet. Hamlet não é uma peça original. Há vários antecedentes históricos. Shakespeare geralmente não criava tramas originais. Ele partia de um material existente e ia criando camadas de complexidade em volta dele. Hamlet, a princípio, é uma história medieval vinda da Dinamarca, lá por volta do ano 1100. Há a consideração de que, entre outras fontes, na época de Shakespeare, um dramaturgo chamado Thomas Kidd teria feito uma peça já muito próxima do Hamlet shakespeariano. Há inclusive uma versão do Harold Bloom, segundo a qual esse primeiro Hamlet, o Hamlet do Thomas Kidd, o Hamlet elisabetano, não teria sido feito pelo Thomas Kidd, mas sim pelo próprio Shakespeare enquanto estava iniciando a sua carreira. Existe um certo vínculo, ou pelo menos uma hipótese de vínculo, entre Hamlet e o filho de Shakespeare. Shakespeare teve como filhos um casal de gêmeos. Desse casal de gêmeos, o seu filho Hamnet, o seu primeiro filho, homem, faleceu muito jovem. A peça é escrita na sequência. Como a peça também fala de uma relação entre pai e filho, fica aí a possibilidade de que ela possa ter algum cunho autobiográfico. Hamlet marca como que o início do período trágico da trajetória de Shakespeare. Shakespeare já havia escrito muita coisa quando escreveu Hamlet, ele já havia escrito as suas tragédias históricas, ele já havia escrito Romeu e Julieta, várias comédias, mas antes de Hamlet ele escreveu uma peça que marca uma mudança de tom, que é Júlio César. Depois vem Hamlet e por fim se inicia todo um ciclo das grandes tragédias, aquelas tragédias shakespearianas de que todos nós nos recordamos, como Rei Lear, Otelo, Macbeth, Antônio e Cleópatra e por aí vai. Então Hamlet, junto com Júlio César, é o início desse período mais áureo dentre os períodos áureos de Shakespeare. No ato 1 da peça Hamlet, a gente tem contato com o estado de coisas ali no reino da Dinamarca. A gente tem o avistamento do fantasma, a gente é apresentado aos personagens principais, a gente fica sabendo o que andou acontecendo recentemente na Dinamarca e também entra em contato com a trama secundária,
que é constituída por Polônio e seus filhos Laertes e Ofélia. No ato 2 de Hamlet, nós temos o desenvolvimento do conflito da peça. A gente tem Hamlet decidindo se fingir de louco e a gente tem a reação a essa loucura. A reação de Ofélia, a reação do rei Claudius, que manda chamar os amigos Rosencrantz e Guildenstern para tentarem descobrir o que está acontecendo com o moço, e a gente também tem a reação do pai da Ofélia, o Polônio, que começa a armar vários estratagemas e a fazer várias observações a fim de acompanhar o que está acontecendo com o jovem príncipe. No ato 3 de Hamlet, a gente tem a grande crise da peça. Afinal de contas, o estratagema que Hamlet engendra para desvendar o seu tio, que é encenar uma peça de teatro simulando o assassinato do pai, dá certo, isso é feito, isso causa toda uma celeuma, e logo em seguida o Hamlet tem a oportunidade de matar o tio e entra em contato com a sua mãe na famosa cena do quarto, tem uma discussão homérica e a cena tem um desfecho terrível. No quarto ato, a gente tem uma pausa momentânea da ação. A gente tem os desdobramentos da morte que aconteceu na cena do quarto, a gente tem a Ofélia reagindo a isso, o Hamlet sendo enviado para a Inglaterra e o Laertes tendo que retornar de Paris. No ato 5, a gente tem a catástrofe propriamente dita. A gente tem o desfecho final e trágico, Hamlet voltando da Inglaterra, entrando em contato com tudo o que aconteceu depois que ele partiu e finalmente partindo para a vingança ou não que ele pretende consumar. É importante em Hamlet ter em vista que existe uma noção de ordem social que deve ser preservada e que no caso da Dinamarca foi violada. Os medievais e os renascentistas e pessoas até muito recentemente tiveram uma visão mais holística e cosmológica do mundo, em que tudo está ordenado, em que tudo ocupa um lugar pré-determinado. Nesse sentido, o que acontece com um rei, com a família real, tem um grande potencial de afetar todas as esferas da sociedade, porque de um certo modo, aquela família real, aquele rei, são instâncias da própria divindade na Terra. Elas representam um princípio de ordem. Se aquilo ali está desgovernado, está descontrolado, a sociedade inteira entrará em corrupção. Hamlet é uma peça da qual se pode dizer que é uma peça católica. Existe toda uma especulação em Shakespeare a respeito de ele ser ou não católico, ter ou não tendências católicas. E alguns fatos em Hamlet soam a catolicismo. Afinal de contas, nós temos um espectro que parece estar num lugar como o purgatório, que é uma doutrina católica. A gente tem a questão da alma que morre sem uma confissão, sem os seus últimos sacramentos e que por isso sofre consequências severas. Tudo isso é bastante católico. Por outro lado, Hamlet também pode ser considerada uma peça protestante. Afinal de contas, ela tem uma grande associação com a modernidade que por sua vez está associada ao surgimento do protestantismo, e é fato notório que o Hamlet, antes de estar ali na Dinamarca acompanhando os acontecimentos, estava estudando em Wittenberg. Wittenberg, que é um dos berços do protestantismo alemão. Hamlet é uma peça que trata da grandeza e da baixeza humanas, do conflito entre a razão e as paixões. Ao mesmo tempo que a gente vê sintetizado no personagem, no herói que é Hamlet, esse ser humano capaz do pensamento, capaz da elucubração, capaz de ter uma visão muito além do horizonte, ou seja, capaz de grandes feitos, um ser humano que fascina pela sua grandeza e pela sua capacidade, a gente vê a miserabilidade desse mesmo ser humano que não consegue levar suas ideias aos atos, que não consegue agir de modo ordenado, de modo incisivo. A gente tem a corrupção, a gente tem seres humanos que falham, seres humanos que ocupam lugares elevados, lugares que expressam a grandeza humana, mas que também, uma vez ocupados e em queda, expressam a baixeza a que essa grandeza humana pode chegar. Hamlet também é uma peça que fala muito sobre a morte e o mistério da morte. A corrupção que no final redundará em morte, que se insinua desde o primeiro momento da vida, até mesmo naquela vida mais pura, naquele elemento natural mais verdejante, já existe um princípio de corrupção. Isso se repete no campo moral, na esfera das relações humanas, e a morte surge como uma incógnita. Afinal de contas, ela será
um prêmio, ela será um escape desse mar de lama em que vivemos, ou ela será a continuação do Mar de Lama ou qualquer outra coisa que nós não concebemos. O castelo de Elsinore, onde a trama se passa, ele existe de fato na Dinamarca, mas não necessariamente existe como é retratado em Hamlet. Afinal de contas, ele não está num despenhadeiro à beira do mar, que é a imagem típica que a gente vê em todo o filme que se faz a respeito da peça. A Inglaterra aparece aqui na peça como uma devedora de favores e até numa relação de subserviência com a Dinamarca. Em tempos medievais, a gente fica sabendo, a Inglaterra realmente já teve aí alguma subordinação à Dinamarca, a Dinamarca já foi mais poderosa, e na peça ela aparece nessa condição. Quando o rei Claudius envia Hamlet para a Inglaterra, o rei da Inglaterra lhe deve algum favor. Afinal de contas, a pretensão é que ele consume um ato de lesa majestade em nome do rei da Dinamarca, algo muito arriscado. Então, para se fazer isso, você tem que ter uma dívida muito grande para com a pessoa que está fazendo esse pedido. Já a Noruega aqui é retratada como um espelho, como um duplo ou um oposto, como um país no qual a Dinamarca se olha para se enxergar e enxergar o que ela poderia ser e não é. A gente tem tramas paralelas envolvendo Dinamarca e Noruega. A gente tem Dinamarca e Noruega em conflito, depois em tensão, depois em paz. E a gente tem situações semelhantes, como já dito. Então, nesse sentido, a Noruega é um espelho da Dinamarca. Já a Polônia, coitada, aparece aqui como vítima. Afinal de contas, os planos do Fortinbras envolvem a invasão da Polônia em busca de território, ainda que seja um território diminuto. Na história europeia, infelizmente, a posição geográfica da Polônia sempre favoreceu esse tipo de invasão. Ela sempre foi a primeira a ser invadida, o caminho para invasões posteriores. Na peça, as reuniões da corte, aqueles momentos em que todos os personagens e o elenco de apoio, os coadjuvantes, estão juntos, servem como momentos de catalisação da ação cênica, ou seja, ali muita coisa se resolve. No primeiro ato, quando a gente é apresentado aos personagens, a gente está numa cena dessa da corte, em que o rei Claudius e a rainha Gertrudes pedem para que o Hamlet desista do seu luto e se engaje ali nas alegrias do reino. Quando a peça de teatro que vai desmascarar o rei Claudius é encenada, a gente também tem uma reunião de toda a corte. E por fim, na cena final, quando há aquela desgraceira toda, a gente também tem a corte reunida para assistir ao embate entre Hamlet e Laertes. É possível pensar que talvez o pai de Hamlet tenha sido um governante ruim. Isto pelo fato de que a gente é levado a ver que quando ele reinou, ele era um rei guerreiro. Só que sendo um rei guerreiro, ele se envolvia em muitos embates e não necessariamente esses embates eram a melhor solução para o reino. Será que esses embates não poderiam ser resolvidos pela via diplomática? Será que seria mesmo necessário derramar sangue para conquistar novos territórios? A troco do que conquistar novos territórios? Esse rei Hamlet, pai de Hamlet filho, não seria um representante de uma ordem antiga que já não se sustenta mais? Nesse sentido, o pai de Hamlet representa essa ordem medieval e guerreira, que talvez já não se sustente na modernidade. E justamente por conta disso, ele obedece a certos imperativos morais. Um desses imperativos morais é que, se ele foi assassinado, o seu filho deve vingá-lo. E essa vingança envolve o derramamento de sangue. Não existe outra saída, não existe uma saída mais diplomática, não existe um tribunal, não existe uma ponderação de valores que talvez sugira que o assassinato não é a melhor escolha. Existe a lei de que é sangue por sangue, olho por olho, dente por dente. E é essa lei que ele pede que o Hamlet filho consuma. É interessante pensar que quando o pai Hamlet morre, quem ascende ao trono é o seu irmão, o Claudius. Ele ascende ao trono se casando com a Gertrudes. Mas a pergunta que não quer calar é a seguinte: se existia um herdeiro, esse herdeiro era Hamlet filho, por que Hamlet não ascendeu ao trono? Existia uma noção, segundo eu li, de que havia a necessidade de que a rainha-mãe renunciasse formalmente ao trono naquela época, na Dinamarca, a fim de que o seu filho pudesse ascender e assumir ao trono.
Na medida em que essa rainha decide não renunciar ao trono, mas se casar com outro rei, naturalmente esse outro rei, que se torna o seu marido, ascende ao trono no lugar do filho que seria o herdeiro legítimo. É possível pensar, no entanto, que a corte com certeza apoiou Cláudius. O Cláudius não conseguiria esse feito de ascender ao trono por essa via torta, ainda que legalmente aceitável, se não houvesse um apoio popular, um apoio dos poderosos do local. E esse apoio dos poderosos do local sugere que talvez o pai de Hamlet não fosse tão bom governante assim. Cláudius, em vários momentos da peça, se mostra um rei prudente. Diferentemente do pai Hamlet, numa das primeiras cenas da peça, ele não decide entrar em conflito direto com a Noruega, muito pelo contrário, ele envia emissários diplomáticos para tentar resolver a situação. Cláudius também se mostra habilidoso em lidar com o inimigo interno, que é o próprio Hamlet. A princípio, em vez de simplesmente matar Hamlet, sumir com ele do lugar, sabendo que o Hamlet tem uma popularidade, ele decide mantê-lo próximo. Afinal, é melhor ter os inimigos próximos do que distantes para poder melhor controlá-los. E quando finalmente o Hamlet mata Polônio, ele sabe que aquilo é um potencial de crise, afinal de contas a corte vai querer uma resposta a um ato tão bárbaro. Então ele tenta abafar a situação, envia o Hamlet para a Inglaterra e tenta resolver a questão Hamlet no exterior, de forma acobertada, sem causar grande tumulto. Nisso, ele mostra uma certa habilidade política. Gertrudes, a mãe de Hamlet, é possível pensar que Gertrudes teve um casamento infeliz. Apesar de Hamlet dizer que na época em que o seu pai vivia, a mãe lhe devotava toda a atenção e que por isso causou grande espanto quando de repente ela se casou com o tio, a gente pode pensar que esse homem mais tradicional, mais medieval, mais guerreiro, talvez mais bruto, talvez também não desse a devida atenção à esposa, e que a esposa só demonstrasse esse afeto porque é o que era exigido dela socialmente. Mas que quando surge a oportunidade dela ser diferente, dela encontrar o verdadeiro amor, ela se entrega a isso e é muito mais feliz. Uma dúvida que a gente tem sempre é se Gertrudes esteve envolvida no assassinato do marido. É sugerido que ela já tinha um adultério, que ela já estava relacionada com o tio Cláudius desde o princípio, apesar disso também não ser conclusivo na peça. Mas quanto ao assassinato, a dúvida é ainda maior. A gente é levado a crer no final de que ela não sabia disso, mas a verdade é que não é dada uma explicação definitiva para esse ponto. Gertrudes parece sim estar muito feliz no casamento atual. E parece que de fato o marido gosta dela. Não é só uma questão de que o rei Cláudius precisa estar com ela, manipulá-la para manter o poder que ele conquistou através do casamento. Parece de fato haver um entrosamento do casal e parece de fato que ela está vivendo os melhores anos da sua vida. Gertrudes é uma figura aqui que está sempre associada ao incesto. A princípio, o incesto de uma forma mais lata, não tão técnica, na medida em que ela se casa com o que seria o irmão do marido. Esse instituto da mulher se casar com um cunhado nem é algo tão novidade assim. Isso vem de outras sociedades, de sociedades mais antigas, em que o irmão assumia a viúva do irmão falecido. Mas isso aqui é apresentado e pelo menos visto pelo Hamlet como um possível incesto. Mas o incesto maior mesmo que pode haver é o do Hamlet em relação a Gertrudes. Existe uma relação edipiana entre os dois que é principalmente demonstrada na famosa cena do quarto. Tanto é assim que um dos pedidos finais que o Hamlet faz à mãe é justamente o de que não se deite mais com o tio. Apesar de ser dito por Hamlet que ele adora o pai, que ele vai vingar o pai, que ele era um ser humano excelente, um Hyperion comparado ao Claudius, que é um sátiro, nós podemos duvidar dessa relação. Afinal de contas, como exatamente era essa relação entre Hamlet pai e Hamlet filho? O Hamlet filho estava lá em Wittenberg estudando. E será que ele era tão entrosado assim com o pai, que era um guerreiro? Será que ele realmente vivia ali tão ao lado do pai? Ou esse pai é um pai
meio que idealizado, talvez porque ausente. O fato notório em Hamlet é o seu desinteresse pelo poder. Tanto é assim que às vezes a peça vai correndo e você só lá no meio vai se perguntar: mas afinal de contas, por que o Hamlet não é o novo rei? E afinal de contas, por que o Hamlet não está preocupado em ascender ao trono? Existe todo um desinteresse do personagem que persiste peça adentro. São poucos os trechos, se é que existem esses trechos, em que Hamlet demonstra alguma ambição pelo trono. Hamlet pode ser visto como a passagem da adolescência para a vida adulta. A passagem de um momento em que se é ingênuo, em que se acredita nos pais, para um outro momento em que se tem uma dimensão maior da humanidade dos pais, de como o mundo é cruel, de como aquela paz doméstica que existia antes, ela não pode ser extrapolada para a vivência no mundo maior. Hamlet pode ser visto também sob o ponto de vista da necessidade de ação pública. Chega um momento na vida desse personagem em que ele precisa tomar atitudes que têm a ver com valores mais elevados, com regras morais, com exigências sociais, com exigências até mesmo políticas, de uma ordem que extrapola a simples necessidade doméstica, que extrapola o seu pequeno mundinho. Hamlet pode ser visto sob o ponto de vista da transição de um mundo medieval para um mundo mais moderno e toda a crise que isso envolve. Afinal de contas, o seu pai, que representa esse passado, quer que ele perpetue o passado, observando as regras que vigiam ali, que eram as regras da vingança. O Hamlet, por sua vez, resiste em cumprir essas regras, porque ele já viveria, seria um homem de um novo momento. E daí ele não consegue fazer nenhuma coisa nem outra direito, mostrando assim que aquela era uma fase de transição em que nada estava tão definido. Mas o Hamlet também pode ser visto não como esse elemento de transição, mas como um elemento do passado, a cópia do próprio pai. Afinal de contas, se o rei Cláudio, apesar da sua vileza naqueles pontos em que ele realmente era vil, ele era um melhor governante, talvez um governante mais diplomático, menos vingativo, que não ia matar por qualquer motivo, que não ia entrar em guerra por qualquer motivo, e o pai do Hamlet era o contrário. Nesse sentido, Hamlet, que quer perpetuar a ordem do pai, passa a ser um símbolo do passado. E toda a sua ação desastrosa pode ser vista como o passado ainda influenciando de modo negativo esse futuro que está no início. Porém, mais do que transição e mais do que passado, o Hamlet pode ser visto e é visto por muitos como grande símbolo da modernidade, como grande símbolo da razão emergente, das dúvidas que a razão traz, das atitudes que não podem ser simplesmente consumadas, mas antes são pensadas, problematizadas, colocadas em perspectiva e talvez até assim desconstruídas. E o que sobra é um mar de fragmentos, de perguntas sem respostas, de vazios, de lacunas. Não existe uma completude de explicação. Existem vários momentos em que o Hamlet pensa em voz alta. Quem está à sua volta não ouve, mas o público ouve. E são esses os grandes momentos de poesia e filosofia na peça. No primeiro solilóquio, como se chama esse momento dentro da peça de Shakespeare, nós temos no ato 1 da cena 2, logo depois que ele diz à mãe que vai sim ficar na Dinamarca, como ela e o rei Cláudio haviam pedido, ele começa a expor toda a sua insatisfação com a mãe, toda a sua decepção com o fato de que ela parecia amar o pai e logo depois, quando ainda se estava prestando luto ao pai, ela se casou com o tio e agora vive feliz, como se não houvesse luto, como se não houvesse passado. O segundo solilóquio acontece no ato 1, na cena 5, logo depois que o espectro do pai do Hamlet se vai. Aqui a gente tem o Hamlet sob o impacto dela
essa aparição, reafirmando os compromissos com o pai e os seus deveres de honra. O terceiro solilóquio acontece no ato 2, na cena 2, em que um dos atores faz uma pequena encenação logo que chega à corte de Elsinore, e o Hamlet se emociona com a autenticidade que esse ator consegue imprimir aos sentimentos. Sentimentos que não são verdadeiros, afinal, a reação dele não é verdadeira, porque não existe a causa da reação. É tudo encenação. E ele, que tem motivos verdadeiros para agir, para se indignar, fica demorando, não faz nada, não vinga o pai. O quarto solilóquio acontece no ato 3, na cena 1. É o famoso solilóquio do ser ou não ser, que acontece quando Hamlet já está se fingindo de louco, um pouco antes da Ofélia entrar em cena e ele ter que se fingir de louco para ela. É toda uma dúvida dele sobre a necessidade de ação ou de resistência passiva aos acontecimentos, sobre as consequências da morte, como a morte influencia a tomada de decisões. O quinto solilóquio acontece no ato 3, na cena 2. É quando já deu certo aquele estratagema da peça, o Hamlet se dá por convencido de que o tio é culpado e ele está na iminência de ir falar com a mãe. É um momento em que o Hamlet está com sangue nos olhos, se sentindo empoderado e diz frases muito viscerais que dão a entender que, de fato, agora ele vai consumar sua vingança. O sexto solilóquio acontece no ato 3, na cena 3, que vem logo em seguida, quando o Hamlet tem finalmente a oportunidade de matar o rei Claudius, mas fica ali ponderando se deve ou não fazer isso, se não corre o risco de enviar a alma do Claudius ao céu, afinal de contas ele estava ali rezando. O último e sétimo solilóquio acontece no ato 4, na cena 4, quando o Hamlet está indo para a Inglaterra, vê o Fortinbras, que é o príncipe norueguês, que é muito mais altivo do que ele, que está ali corajoso, quase que empreendendo uma guerra por conta de quase nada, sendo que ele, Hamlet, que tinha muito mais motivos para fazer muito mais coisas, nunca fez nada direito. Uma das famosas frases de Hamlet é aquela segundo a qual há algo de podre no reino da Dinamarca. Diferentemente do que muitas pessoas possam pensar, essa frase não é dita pelo Hamlet, mas sim por um dos guardas que estão ali na cena em que o espectro aparece, o guarda Marcelo. Ela expressa esse sentimento de que algo na ordem cósmica está perturbado, justamente porque no trono da Dinamarca existe uma possível usurpação, um assassinato. No ato 2, na cena 2, quando o Hamlet está conversando com o Rosencrantz e o Guildenstern a respeito da Dinamarca, ser ou não a Dinamarca uma prisão, ele fala uma das frases mais famosas também da peça, que inclusive deu origem a um livro, ao título do livro pelo menos, do Stephen Hawking, que é O Universo numa Casca de Nós. Hamlet diz assim: Deus, eu poderia viver enclausurado dentro de uma noz e me consideraria um rei do espaço infinito, não fosse pelos meus sonhos ruins. Uma outra das frases famosas da peça se encontra justamente no primeiro solilóquio, quando o Hamlet diz que Inconstância, seu nome é a mulher. Isso expressa a sua desconfiança em relação às mulheres, expressa de um certo modo também como as mulheres são retratadas na peça e de um modo mais geral ainda como a época de Shakespeare via as mulheres. E nesse sentido é importante dizer que um dos motivos pelos quais há tão poucas personagens femininas na peça, são só duas, Gertrudes e Ofélia, é que as mulheres não podiam entrar em cena. Atores, geralmente adolescentes, tinham que representar as mulheres. Isso criava uma série de dificuldades. Para representar uma donzela era fácil, afinal o ator conseguia se disfarçar bem. Mas e para representar uma Gertrudes? Teria que ser um homem mais velho, um homem que já não se pareceria tanto com uma mulher. Daí uma certa redução do número de mulheres em cena. Falando em mulheres, é importante entender a Ofélia e o seu ponto de vista. A Ofélia, a gente percebe, ela embarca muito logo nas histórias que o pai, que o irmão e que o rei lhe contam e nos pedidos que eles fazem, como se estivesse em oposição ao Hamlet. Mas a verdade é que a Ofélia, ela não sabe toda a verdade como nós que estamos assistindo a peça sabemos. Ela sabe o que ela ouviu dizer, ela não sabe se o Hamlet está ou não está louco. Ela, na verdade, acredita que ele esteja.
Por isso, ela acolhe o que o pai diz, o pai a quem ela devia obediência, uma coisa muito exigida na época, e vai ali seguindo os seus conselhos. É preciso pensar no ponto de vista dela, que é diferente do nosso. Existem 3 grandes ausências masculinas na vida de Ofélia. Existe a ausência do pai, que é causada pela morte, afinal de contas ele se vai e nada mais poderá reaproximá-los. Existe a ausência do irmão, que se dá pela distância do espaço físico. O irmão está em Paris, ela na Dinamarca, ela não pode contar de imediato com seu auxílio. E existe a distância provocada pela desrazão, pela aparente loucura de Hamlet. O Hamlet que a abandona porque já não se pauta mais pela racionalidade. Pelo menos ela acredita que seja assim. Ofélia é muito associada às flores, não só no sentido de ser comparada às flores ao longo da peça, como também de distribuir flores ao final, quando já está louca. E as flores que a Ofélia distribui têm todas um significado. Querem dizer o que ela pensava sobre os personagens para os quais ela estava distribuindo cada flor. É como se na peça não coubesse muito espaço para se falar sobre o amor de Hamlet por Ofélia. Ficam tantas dúvidas a respeito dos contornos dessa relação, talvez porque justamente a peça tivesse que dar conta de outros assuntos. E se fosse dada muita ênfase ao amor, esses outros assuntos ficariam obscurecidos, ou a peça se tornaria uma peça de amor, quando na verdade ela é uma peça sobre outros assuntos, sobre a dúvida, sobre a hesitação, sobre a loucura, vários outros que não são o amor. Mas a impressão que fica é de fato que o Hamlet não amava tanto a Ofélia. Ele não se preocupa em nenhum momento em dar alguma dica a ela de que não está louco, de compartilhar com ela o que está acontecendo. Quando ele precisa representar para ela, ele pesa a mão nas palavras ofensivas, coisa que ele não precisaria fazer. Ele não pensa muito nas consequências da morte de Polônio para com Ofélia, e depois, quando Ofélia morre, ele até se comove, mas parece alguma coisa postiça para quem não estava tão preocupado assim até então. Aliás, Hamlet não despreza só Ofélia, aparentemente. Ele despreza de modo explícito o pai da Ofélia, o Polônio. São inúmeras as ocasiões em que ele zomba do Polônio, zomba da verborragia do Polônio, da sua falsa sabedoria. Polônio é um personagem que a gente pode pensar que, a princípio, tinha medo de ser considerado um golpista. Quando ele descobre que o Hamlet e a Ofélia tinham uma relação, o que ele pensa é que o seu cargo está em perigo, porque o rei e a rainha vão pensar que ele está tentando forçar que a filha se case com Hamlet, para que a família dele possa também ascender ao poder, mesmo não sendo uma família assim de ascendência dinástica, ascendência real tão importante. Porém, existe um momento em que a gente pode passar a interpretar que o Polônio vê que existe uma segurança em que a filha se case com Hamlet e passa sim a enxergar aquilo como uma possibilidade de ascensão social. Existe toda uma relação entre Hamlet e o povo. Lá dentro da peça, bem adiante, nos é dito que o povo gostava muito de Hamlet e que, se fosse feita alguma coisa contra ele, o povo poderia se sublevar. E, de fato, existem algumas manifestações no sentido de que Hamlet era uma figura simpática com alguns populares. Por exemplo, no início da peça, ele se mostra bastante afável, bastante simpático, bastante à vontade na companhia dos guardas. Um outro elemento que ora parece do povo, ora parece que não é, mas que na verdade é caracterizado por essa polivalência, é o amigo de Hamlet, o Horácio. O Horácio é um personagem cheio de incongruências. Não é claro de que classe social ele vem, quais são os seus reais conhecimentos, que lugar ele ocupa na corte, o que ele faz, o que ele pretende. É como se ele fosse uma escada para o Hamlet. Ele é o personagem adequado para ser o interlocutor do Hamlet nos momentos em que o Hamlet precisa de um interlocutor. E justamente por conta disso, ele se amolda às mais diferentes situações e se torna uma personagem que, vista isoladamente, é um pouco incongruente. E por um lado, a gente tem demonstrações de que o Hamlet está próximo do povo, é simpático com os guardas, com uma figura como Horácio, que também pode ter vindo das camadas populares. Por outro, a gente vê que existe um distanciamento.
Quando o Hamlet finalmente vai se encontrar com os coveiros ali no cemitério, como ele está sem as suas roupas reais, os coveiros não o reconhecem. Sinal de que ele não transitava entre as pessoas, não era uma figura tão conhecida assim. Nesse sentido, fica enfatizado que o Hamlet é alguém da elite, diferentemente, por exemplo, dos seus antigos amigos, Rosencrantz e Guildenstern. É muito fácil a gente falar que Rosencrantz e Guildenstern eram uns traíras, que se prestaram facilmente a ficar investigando e bisbilhotando a vida do Hamlet em prol do que lhes havia pedido o rei Claudius. Mas a verdade é que Rosencrantz e Guildenstern deviam obediência às autoridades do lugar, e se não obedecessem corriam sérios riscos de vida. Eles estavam no meio de um fogo cruzado, e justamente por conta desse fogo cruzado eles vão perecer no final. Então, nessa traição de Rosencrantz e Guildenstern está não só uma traição, mas uma necessidade de autopreservação e obediência às autoridades que estavam no comando. Existe todo um paralelo que pode ser traçado entre Hamlet e Laertes. Tanto Hamlet quanto Laertes perdem o pai. Só que as reações são diferentes. Enquanto Hamlet demora uma vida para empreender uma vingança, o Laertes é muito pronto nesse sentido. Logo que ele fica sabendo que o pai Polônio morreu, ele vem da França, já busca satisfações com o rei Cláudio e inclusive consegue angariar um apoio popular. Outro paralelismo que existe é o de Hamlet com o jovem Fortinbras. Assim como Fortinbras, existe um pai que era o rei e que morreu, e um tio que assumiu o trono. Mas, diferentemente do Fortinbras, o Hamlet fica na dúvida, não faz nada direito. E o Fortinbras é enérgico, ele está ali lutando bravamente por um pequeno território da Polônia que nem tem importância. Outro paralelo menos óbvio é o de Hamlet com Ofélia, afinal de contas existem dois tipos de loucura. Existe a loucura desse homem que está no comando da situação e que parece ser fingida, mas que em alguns momentos nos é sugerido pode ser a expressão de um destempero mental real. E existe a loucura dessa mulher, a mulher sempre associada de modo pejorativo à loucura, que é provocada e que acomete Ofélia. Então a gente é dado a pensar, será que a loucura de Hamlet é só fingimento? E a loucura de Ofélia, será que é só loucura mesmo ou também não é uma reação legítima a toda uma série de adversidades? Outro jogo de espelhos que existe dentro da peça é o da peça dentro da peça. Numa peça de teatro que é Hamlet, a gente tem a encenação de O Assassinato de Gonzaga, que é uma outra peça a fim de revelar a verdade. Isso também sugere outras formas de encenação, como a encenação que se tem que fazer na vida social, na corte, o Hamlet que tem que se fingir de louco para conseguir sobreviver e desvendar a verdade, a ideia do mundo como um palco. Uma das explicações que é dada para a demora da vingança de Hamlet, mas que não se sustenta, é a de que haveria dúvidas morais. Mas a verdade é que o Hamlet não parece estar muito filiado a um determinado sistema religioso ou moral que o impeçam realmente de agir. Tanto é assim que quando ele de fato consuma o assassinato de algumas pessoas, ele não fica ali se condoendo, refletindo muito sobre o erro daquela atitude. Ele parece até mesmo muito frio. Uma outra explicação que é dada é de que Hamlet não cometeria a vingança porque ele pensa demais. De fato, o Hamlet pensa demais. Porém, ele também é alguém capaz de reagir, ele é capaz de ser enérgico. Ele, por exemplo, quando é confrontado com Laertes, chamado àquele duelo, ele se mostra alguém disposto, porque ele vinha praticando a esgrima. Ou seja, ele não ficava só pensando, ele era um jovem ativo, ele era um homem com um corpo bom para luta, um corpo íntegro, não era um molengão. A outra explicação que é dada e que tem a ver com essa é de que ele seria fraco, alguém sem fibra. Mas a verdade é que o Hamlet, ele age muitas vezes, só que ele age no impulso. E quando ele tem esses impulsos,
ele comete várias barbaridades, ele é enérgico, ele ameaça, ele realmente é alguém capaz de chegar às vias de fato. Uma outra explicação é a de que ele temeria as consequências políticas. Mas a verdade é que desde o início ele tinha muito mais direito ao trono do que o Claudius, o povo se mostrava a seu favor, o Laertes, logo que tenta empreender uma vingança, consegue muito facilmente convencer o povo daquela sua causa. Enfim, não havia tantos motivos políticos assim para que o Hamlet temesse o que ele faria. Afinal de contas, ele também estava resguardado pela explicação do assassinato do pai e da necessidade de vingança, que eram valores ali que ainda ecoavam com aquelas pessoas. E por conta da demora de Hamlet, ele acaba sendo o responsável por vários assassinatos. Ele é o responsável pelo assassinato de Polônio. Esse assassinato, ele é o responsável direto, ele que de fato dá uma facada em Polônio. E depois não se mostra assim tão arrependido, ele até lamenta que aquilo tenha acontecido, aquilo vai trazer algumas complicações, mas também não suscita nenhuma grave crise de consciência e muito menos preocupação pela Ofélia. Ele é o responsável indireto pela morte de Ofélia. Afinal de contas, a Ofélia enlouquece porque ele primeiro se absteve de se relacionar com ela, ele se fingiu de louco, ele não deu a ela explicações, ele deu um completo ghosting na Ofélia. Ele matou o pai da Ofélia, a Ofélia que já estava sem o amparo dele, sem o amparo do irmão, agora sem amparo em ninguém. Por conta desse completo abandono, a Ofélia acaba morrendo. O Hamlet é o responsável, quase que direto, podemos dizer, só não foi lá e consumou o ato, pela morte do Rosencrantz e o Guildenstern. A gente já disse, o Rosencrantz e o Guildenstern realmente foram um pouco amigos traíras, apesar deles não estarem numa boa situação. E quando surge a oportunidade de vingança, o Hamlet não hesita. Ele troca as cartas, troca os nomes, e agora quem vai ser morto pelo rei da Inglaterra são Rosencrantz e Guildenstern. Outro que morre ali em duelo, no meio de todo aquele estratagema que dá errado no final da peça, é o Laertes, também pelas mãos de Hamlet. Não dá para dizer que o Hamlet não provocou a morte de Laertes, ainda que também de um modo indireto, ao não ter vingado o pai antes e ter dado ensejo a toda essa série de desdobramentos. Afinal de contas, se Hamlet não tivesse matado Polônio, Laertes não precisaria se vingar, não haveria duelo, não haveria a morte de Laertes. Hamlet é o responsável pela morte da mãe, por conta de não ter consumado a vingança, ter matado Polônio, ter agora que se defrontar com Laertes e o rei se aproveitar dessa situação para matá-lo. A mãe bebe a taça no lugar dele, se envenena e morre. No lugar de ele morrer, pelo menos primeiro, a mãe morre. Então ele também tem uma parcela de responsabilidade por essa morte. E por fim, a única morte que ele deveria ser o responsável e que é a última morte pela qual ele se responsabiliza, que é a morte do rei Claudius. Finalmente ele vai lá, esfaqueia o rei Claudius, dá veneno para ele e consuma a vingança que ele deveria ter consumado desde o começo. A peça é movida, a gente pode perceber, não só pela racionalidade, pela ação consciente dos personagens, ela também é movida pelo acaso. A própria peça de teatro que surge no meio da peça é um acaso. Ninguém estava esperando, ninguém estava planejando e tinha muito controle de que aqueles atores passariam pelo lugar e dariam a Hamlet essa oportunidade de desvendar quem o tio realmente era. Outro acaso é a vitória de Hamlet naquele ataque de piratas que acontece quando ele está indo para a Inglaterra. A coisa poderia literalmente ter naufragado ali mesmo, o Hamlet nunca mais voltado, mas ele dali dá sorte, consegue se defrontar com eles, se safar e voltar para a Dinamarca. Um outro acaso, ele estando com o sinete do pai, ele conseguiu selar de novo a carta que era enviada para o rei da Inglaterra, trocar os nomes e condenar Rosencrantz e Guildenstern à morte. Uma outra força que não é a da ação consciente que acomete a peça é a do sobrenatural. Afinal de contas, o espectro é realmente um espectro. Nada ali na peça é muito sugestivo de que aquilo seja uma alucinação.
parece que é meio consenso assumir que o espectro é de fato um elemento sobrenatural, e é ele quem desencadeia no Hamlet o verdadeiro desejo de vingança, o conhecimento da verdade, e quando o Hamlet está fraquejando, o espectro aparece de novo e reforça o que ele deve fazer. Um outro elemento que não é a racionalidade que move a peça é a loucura. A loucura fingida ou a loucura real? O Hamlet, na sua loucura fingida, pode estar também escondendo uma loucura que já começava a ser real. E a Ofélia, na medida em que é louca, também gera consequências para a peça. Uma outra força que não é a racionalidade que move a peça é o desejo. O desejo amoroso de Gertrudes, que o Hamlet considera que nem deve ter mais desejo, afinal já é uma mulher avançada em idades, olha aí o preconceito do Hamlet, e o desejo pelo poder que move o rei Claudius. O Hamlet pode ser visto como um personagem melancólico, talvez essa seja uma das melhores explicações. A melancolia como um dos temperamentos, aqueles temperamentos segundo os quais as pessoas da época de Shakespeare entendiam os seres humanos. A melancolia que faz com que ele veja com muita clareza as incongruências da vida, a grandeza e a baixeza que convivem no ser humano, a falta de controle que existe sobre as coisas, as falhas morais, todos esses problemas que existem na vida humana. Isso levam o Hamlet a esse estado de melancolia que forçam com que ele não haja, porque ele fica tão entretido ali com aquele pensamento circular que ele não age, ele não parte para a ação. E ele, e aí é um outro aspecto, se torna alguém esquecido. O Hamlet se embrenha tanto nesses pensamentos, nessa análise que ele faz das pessoas e das situações, que ele se esquece do que ele tem que fazer, ele se esquece da vingança, ele se esquece do que o pai lhe falou. Tanto é assim que quando ele está na cena com a mãe ali no quarto, o pai precisa relembrá-lo, né? Não só dos seus compromissos, como também da necessidade de preservar aquela mulher, de não vingá-la. Isso havia sido um pedido lá no começo. O Hamlet também é alguém extremamente reativo. Essa é uma característica muito interessante, porque ele pensa, mas na hora de agir, ele não age com sangue frio, ele age no repente, ele age reativamente. De repente, ele pula do pensamento para a ação sem muita mediação, sem muito intervalo. Hamlet também é alguém bom de prosa, é alguém que valoriza a palavra, os jogos de palavra, a expressão requintada do pensamento através das palavras. É um personagem que, dentro da galeria de personagens shakespearianos, não apenas fala, mas se preocupa com o que fala e a forma do que fala. Hamlet, mais do que um filósofo filiado a alguma escola filosófica específica, é um pensador do cotidiano, alguém que olha à sua volta e reflete sobre o que está vendo, sobre as pessoas, sobre as situações, sobre si mesmo. Ele se baseia nesses pensamentos, nessas elucubrações, para ir desenvolvendo o seu raciocínio, e não num sistema pré-estabelecido, uma escola filosófica. Hamlet é ingênuo, assim como ele é esquecido, ele é ingênuo. Por exemplo, no final da peça, quando o Osric finalmente chama ele para duelar contra o Laertes, a mando do rei, o Laertes e o rei, que eram seus grandes inimigos do momento, ele acredita que aquilo vai ser um duelo de boa, que não vai dar problema, que nenhuma falcatrua será tentada. E vai lá e dá tudo errado. Justamente porque o Hamlet é tão polivalente e essa obra literária é tão fundamental, ele já foi representado muitas vezes no cinema, sob os mais variados aspectos. A gente tem o Hamlet originário, o Hamlet bárbaro lá das tribos dinamarquesas dos anos 1000. A gente tem o Hamlet literal, que é o do Kenneth Branagh. A gente tem o Hamlet transposto para outras situações e por aí vai. Aqui no canal existe um vídeo em que eu só analiso o Hamlet e o cinema. Não deixe de conferir. Hamlet, a gente pode dizer, não é o Pequeno Príncipe. Ele não é um príncipe idealizado, um príncipe totalmente ponderado, bonitinho, que toma as melhores resoluções, um exemplo moral a ser seguido. Porém, do mesmo modo, ele não é o príncipe do Maquiavel,
aquele príncipe frio que está só preocupado em se manter no poder, em rebelar os seus inimigos e preservar os seus próprios interesses. Ele é uma figura intermediária. O destino da Dinamarca acaba sendo a dominação. No final de contas, não sobra ninguém da casa real da Dinamarca, chega o Fortinbras, que é da Noruega, e conquista o país sem precisar de esforço nenhum. Ou seja, Hamlet é desastroso politicamente, porque nada do que ele fez correspondeu a um mínimo senso de preservação do poder real, estabilidade política do reino e atendimento dos interesses daquela população, que provavelmente preferiria continuar como estava do que ser dominada por uma nação estrangeira. Isso nos leva a pensar que o Hamlet provavelmente não seria um bom governante. Um bom governante não pode pensar demais, ele também tem que ter capacidade de ação. E parece que o Shakespeare faz um comentário nesse sentido, talvez não assim, abraçando completamente a ideia, mas sugerindo que algo nesse sentido é positivo. Afinal, quem prevalece, quem assume o trono da Dinamarca, é o Fortinbras, que é um personagem que é representado o tempo todo como sendo pura ação em vez de pensamento. Portanto, Hamlet é também a representação da insuficiência do pensamento. Não basta só pensar, os pensamentos nem sempre governam as ações, também existe o acaso, as paixões, o sobrenatural, a loucura, e há momentos em que não há tempo para pensar, é preciso tomar uma decisão resoluta e simplesmente agir. Hamlet é também a crise dos papéis sociais. Afinal de contas, ele não conseguiu ser o namorado ideal. Vejam o que aconteceu com a Ofélia. Ele não conseguiu ser para o seu pai o filho ideal, ele não o vingou de modo tempestivo e de modo a manter o poder da família, o que certamente teria sido um desejo do pai. Ele não foi um filho ideal para sua mãe, porque ele desconfiou totalmente dela, chegou a quase romper relações com ela. Ele se insurgiu contra a mãe, eles não ficaram do mesmo lado. Ele não foi alguém preocupado com o seu povo. Na verdade, o Hamlet estava muito mais preocupado consigo mesmo do que com as outras pessoas. E como amigo, é também possível ter dúvidas. Afinal de contas, se Rosencrantz e Guildenstern não foram fiéis a ele, o Hamlet muito menos foi fiel a Rosencrantz e Guildenstern. O Hamlet, na verdade, enquanto peça e enquanto personagem, é o símbolo da impossibilidade de uma conclusão definitiva, de uma explicação final. A peça é rica justamente porque todas as explicações que se pretendem finais e que alcançariam todos os pontos em aberto, elas em algum ponto se mostram falhas, se mostram equivocadas. E a peça nunca é reduzida a nenhuma delas. Isso mostra a sua grandeza e também alude ao fato de que o mundo não pode ser completamente compreendido. Nosso conhecimento é necessariamente fragmentário, a gente nunca vai ter uma conclusão definitiva, até porque a nossa consciência não é capaz de abarcar o todo. É preciso, portanto, conviver com a dúvida. A dúvida é um elemento inescapável da realidade. É com base na dúvida, tendo dúvida no ser ou não ser, que a gente tem que viver e agir. Não tem como esperar uma ideia, uma verdade perfeita e totalmente conhecida para agir, para vingar, para tomar uma atitude. Juntando tudo isso, Hamlet é o fascínio da ruína humana. Ele fascina porque ele expressa uma grandeza do que o ser humano é capaz de pensar, de ser, o magnetismo que ele exerce. Mas, ao mesmo tempo que ele é esse ser magnético e fascinante, ele é a própria ruína, ele é o desastre ambulante, ele é o desastre em plena consumação, como é Hamlet. A grandeza de Hamlet está na sua ruína, assim como a da humanidade. É como se na humanidade o que fosse excelso, o que fosse sublime, é justamente essa sua capacidade de errar, de sofrer, mesmo sendo tão capaz e promissora.